Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar vocês nesse dia a refletir comigo em 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22. A palavra de Deus diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Refletiremos nesse dia a respeito do tema obediência à palavra de Deus e seus efeitos. O Senhor Deus havia ordenado a Saul para que estivesse exterminando completamente os amalequitas. E isso se dá em razão da situação enfrentada por Moisés e todo o povo de Israel, quando ainda caminhavam pelo Egito. A palavra de Deus nos diz que no livro de Êxodo, capítulo 17, verso 11, há uma situação vivida por Moisés, por Ur e Arão, naquele dia de batalha, enquanto Josué batalhava contra Amaleque, contra o seu povo. O texto nos diz que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Então aquela batalha, ela foi uma batalha rinhenta, foi uma batalha de grandes dificuldades, mas nós percebemos nesse aspecto que enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, isso nos mostra que as batalhas que nós precisamos travar, nós precisamos do auxílio de Deus, precisamos da intervenção divina. E Deus age, tenhamos a certeza que Deus age. Contudo, é importante que eu e você venhamos desempenhar constantemente a obediência. E infelizmente não foi isso que Saul fez. O Senhor Deus foi muito claro quando deu a ordem a Saul que fosse completamente destruído todo aquele povo. Mas ele não obedece. Ele vai poupar Amaleque e ele vai poupar também aqueles animais. E é diante disso, dessa postura dele, que nós vamos permitir, que ele está permitindo, então, a sua própria reprovação por conta do seu ato. E quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber que é justamente a obediência que vai trazer consequências às nossas vidas, como também a desobediência ela traz os seus efeitos e suas consequências. A carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, verso 19, nos diz que, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então nós podemos observar no relato de Paulo que é justamente pelo pecado de Adão que muitos se tornaram pecadores. Mas, ao mesmo tempo, Paulo nos expõe, vai nos orientar e informar que é pela obediência de um só que muitos se tornarão justos, ou seja, é justamente pela obediência de Jesus Cristo que, consequentemente, muitos se tornarão justos. Essas pessoas são aquelas que são obedientes ao Senhor Jesus, aquelas que compreendem que Jesus deve ser honrado, que Deus Pai deve ser honrado, que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo à obediência. E a partir do momento em que nós colocamos a obediência como algo que deve ser refletido todos os dias e praticado, com certeza nós viveremos as maiores maravilhas de nossas vidas. Nós enfrentaremos as batalhas da vida, nós enfrentaremos as tempestades e nós poderemos contemplar o grande poder do nosso Deus sobre as nossas vidas. E isso é o que acontece com os discípulos que estavam com Jesus numa embarcação, no dia em que lhes sobreveio uma grande tempestade. O Evangelho de Mateus, no capítulo 8, verso 27, vai nos dizer que e maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até o mar e os ventos lhe obedecem? E nós podemos perceber que eles podem ver que, apesar de uma tempestade que lhes chega,
ao momento em que Jesus ordena o próprio mar e os ventos vão obedecer a Jesus. Então nós podemos observar que a obediência ela é algo que deve fazer parte das nossas vidas. Que eu e você possamos refletir sobre isso, que nós possamos prestar ao nosso Deus completa obediência à sua palavra. E, consequentemente, eu e você poderemos provar dos seus efeitos. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe poderosamente.